Fala galerinha, tudo beleza? A dica de hoje é uma dica muito importante para as provas de vestibular, sobretudo para o Enem, e é de um assunto de geografia física que tem costumado aparecer com frequência no Enem, são as estruturas geológicas, ok? Então, primeiro, o que a gente tem que pensar é o que é uma estrutura geológica. Estrutura sustenta. A estrutura de uma casa, as colunas, sustentam a casa. A nossa estrutura óssea sustenta o nosso corpo. Uma estrutura geológica sustenta os relevos da Terra. Então é um conjunto de rochas que sustentam os relevos da Terra. A gente pode chamar assim. Então, antes da gente entrar no assunto de relevo, precisamos estudar as estruturas geológicas, que são vários tipos de rochas que estão dentro da superfície da Terra e que sustentam os relevos do nosso planeta. Relevos são as formas que a superfície da Terra vai assumir. Existem 3 tipos de estruturas geológicas no mundo. Os dobramentos modernos, que se formam em áreas de colisão de placas tectônicas, de choque de placas tectônicas, sustentam os maiores relevos da Terra, as montanhas. Temos os escudos cristalinos, que pode ser chamado também de maciços antigos ou crátons, depende do local onde ele está no planeta, da sua posição dentro da superfície. Escudos cristalinos, maciços antigos, os crátons, sustentam relevos medianos de morros e serras. Aqui no Brasil nós temos, depois eu vou falar sobre o Brasil, e as bacias sedimentares, regiões de acúmulo de sedimentos. Então, esses são os 3 tipos que existem no mundo. Então aí, os 3 tipos que existem no planeta, mais uma vez, dobramentos modernos, escudos cristalinos, crátons ou maciços antigos, bacias sedimentares. Os escudos cristalinos têm esse nome porque as rochas são magmáticas, rochas basálticas ou granitos, ou então são rochas metamórficas, são as mais duras, na forma de cristal que sustenta esses relevos. E as bacias sedimentares, rochas sedimentares, que são mais maleáveis, rochas mais leves, rochas menos densas. Então essas 3 formas existem no mundo. Os dobramentos modernos não existem no Brasil, porque nosso país está no meio de uma placa tectônica, longe dos limites de placas. Então no Brasil existem escudos cristalinos e bacias sedimentares. Fiquem bem ligados nisso. Esse mapa, ele demonstra isso. A cor mais clara, o bege mais claro, mostra as bacias sedimentares, o bege mais escuro, os escudos cristalinos. As bacias sedimentares no Brasil ao longo de grandes rios, como o Rio Amazonas, planície do Pantanal e a região litorânea. E as regiões do interior, regiões de serra, além do extremo norte do Brasil, onde estão as maiores altitudes do nosso país. Agora, importantíssimo, recursos extraídos de cada bacia sedimentar, em específico com o Brasil. Isso é muito cobrado nas provas. Dos escudos cristalinos são extraídos minerais metálicos ou pedras preciosas. Minerais metálicos são chumbo, a prata, o chumbo, minério de ferro e outros minérios. O minério de ferro é muito extraído no Brasil, em alguns locais específicos, como a Serra dos Carajás, no Pará, que fica lá na região norte do Brasil, se extrai muito minério de ferro, e em Minas Gerais, no quadrilátero ferrífero, as 2 maiores áreas produtoras de minério de ferro do mundo, as 2 maiores reservas de minério de ferro do mundo estão nestes locais, e a Vale explora esses recursos. Agora, temos também extração de ouro, prata, que são as pedras preciosas, diamante e outros, também dos escudos cristalinos. E dos dobramentos modernos também são extraídos isso, mas aqui no Brasil nós não temos. E das bacias sedimentares são extraídos recursos chamados de combustíveis fósseis. Por que combustível? Porque é gerado para energia. Por que fóssil? Porque é gerado da decomposição de seres vivos. Então, exemplos: petróleo, que é muito usado para gasolina, extremamente importante para o mundo, junto com o petróleo e o gás natural, e o carvão mineral. Petróleo e gás natural é abundante no território brasileiro. O litoral do Brasil, ao longo do litoral entre Santa Catarina e o Espírito Santo, e ao longo do rio Amazonas.
Por que ao longo do rio Amazonas? Como se forma o petróleo? O petróleo se forma da vida marinha em decomposição. Então, o litoral, entre Santa Catarina e o Espírito Santo, isso, obviamente, a gente consegue supor como aconteceu. E, ao longo do rio Amazonas, há milhares de anos atrás, aquela região era uma região de mar. Ali o mar ia até onde hoje é Manaus, mais ou menos. E aí, o rio Amazonas ele foi trazendo sedimentos para aquele local e soterrando o mar que ali existia, e assim a vida marinha foi morrendo, se decompondo, formando petróleos naquelas áreas. Esse petróleo é de baixa qualidade, é um petróleo muito ruim, mas o do pré-sal, que foi descoberto há alguns anos atrás, ele tem excelente qualidade. E por que pré-sal? Como a gente pode observar no esquema, o petróleo de baixo para cima se forma antes de uma camada de sal, que não permite a entrada de impurezas e faz esse petróleo ser de excelente qualidade. Onde está a camada pré-sal? No litoral, entre Santa Catarina e o Espírito Santo. E já começou a ser explorado, beleza? Então, ó. Uma última informação antes da gente finalizar esse momento. Carvão mineral, o Brasil não possui muitas reservas desse recurso. Ele se forma com a decomposição de florestas, grandes florestas. O único local no Brasil que tem grandes concentrações é o sul do Brasil, entre o Rio Grande do Sul e o Paraná, especialmente o estado de Santa Catarina. A cidade de Criciúma, por exemplo, cresceu em volta da exploração de carvão mineral. Lá, uma grande área de florestas de araucárias morreu há milhares de anos atrás, foi soterrada e formou esse recurso. Espero que tenham gostado, curtam esse vídeo, deixem as dúvidas no comentário, se inscreve no canal e abraços, até mais. Fica ligado aí nas dicas, pessoal.